Boa noite, Matheus. Vocês chegaram um pouquinho depois, a gente estava aqui na maior conversa, né? Boa noite, professor. Ô, galera, eu só ia te Oi. perguntar uma coisa antes de começar a atividade. A gente pode te mandar o roteiro do podcast antes de gravar? Pode, 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 assim, porque aí eu posso corrigir alguma coisa, Sim. certo? Então, E aí eu prefiro que vocês me mandem, me avisem lá no WhatsApp, sabe? Tipo, ó, mandamos por e-mail o tá. roteiro. Eu E tenho uma aí, dúvida também, o Galego. É porque, pode assim, fazer. teve uma aula sua que você falou que podia ser feito até em trio. E lá no Moodle tá falando que é ou sozinho ou em dupla. É Ah, até pode em fazer trio? em trio, pode fazer em trio. Aqui eu esqueci de mudar lá a comanda. Mas pode Tá bom. fazer um, dois ou três, tá? Não tem problema. Do Então jeito que tá. vocês acharem melhor. Bom, Obrigada. meninos, primeiro eu vou fazer uma. Vai ser rapidinho, é uma avaliação do módulo um, tá? O módulo um foram duas perguntas aqui, a Bárbara e a Maria eu já resolvi, tá? A Nathalie, o Petrônio e o Raul, eles não é, postaram atividade. Nenhuma delas, né? Aí vocês duas, por isso que eu fiquei, que me chamou a atenção, porque vocês duas tinham feito uma inversãozinha, mas tá tudo certo agora. Me manda por e-mail, tá, Bárbara? A Tô abrindo resposta 2. aqui já vou te enviar. Beleza? Sem problema não. Agora, a Nathalie, o Petrônio e o Raul, eles não encaminharam nada. E o que me assustou mais foi que a Nathalie e o Petrônio, a última vez que eles entraram foi provavelmente lá naquela época, ou quando começou o PSE, ou quando a gente estava. Se bem que 142 dias, pode ser do PSE, quando começou o PSE. Eles devem ter entrado. E aí o Raul entrou faz 2 dias e o duro que os três já participaram de atividade síncrona, né? Então eu não sei se eles vão efetivamente continuar a disciplina. Se eles postarem até o dia 14 do 12, eles vão ter uma nota máxima de 8, tá? No caso de vocês duas, eu vou considerar de 0 a 10, porque, na verdade, eu percebi que foi vocês fizeram atividade, mas vocês tiveram um contratempo, tá? Então, no caso, se eles postarem até segunda-feira, aí eu vou falar depois no grupo do WhatsApp, tá? Isso aqui. Mas eu vou postar essa apresentação lá também. É a Nathalie e o Petróleo, né? Eu tenho o número deles, eu É, mando mensagem. e o Raul também. E o O Raul. Raul até tinha falado comigo no privado e tudo mais, eu tinha respondido para ele, mas não sei se ele desistiu. Bom, na primeira pergunta, 8, porque assim, a primeira pergunta e a segunda pergunta, 8 dos 13 matriculados responderam, tá? Que corresponde a 61,53% da turma. O erro mais comum foi esquecer de falar do fluxo gênico e da deriva. Então, assim, todo mundo falou da mutação da seleção natural, né? Todas as respostas tiveram isso. Mas teve gente que esqueceu de falar do fluxo gênico da deriva e da recombinação também, mas com menos frequência, né? Então, o erro mais comum foi esse, e aí eu dei um feedback individual quem fez isso. Na pergunta 2, aí os erros eles foram um pouquinho mais graves, tá? Ah, eram 3 perguntas, na verdade, né? Primeiro, vocês tinham que caracterizar o primeiro organismo, considerando metabolismo estrutural e energético, organismo celular e biologia produtiva. O que aconteceu com muita frequência nas respostas? O aluno ele não trouxe as 4 informações, né? Metabolismo energético, se era aeróbio ou anaeróbio, ou, né, traz alguma informação que me permitisse verificar se era aeróbio ou anaeróbio, que aí no caso do primeiro organismo era anaeróbio, que não tinha oxigênio na atmosfera. O metabolismo estrutural relacionado à obtenção de matéria orgânica, né? Se a matéria orgânica ela é obtida diretamente a partir de outro organismo, ou se o organismo é capaz de sintetizar a matéria orgânica a partir de inorgânica. E aí você pode responder desse jeito, ou dizer se eram autotróficos, heterotróficos, e aí tem argumento para as duas hipóteses, né? Tanto autotrófico quanto heterotrófico, e dependendo da forma que argumentou, eu aceitei a resposta. Organização celular podia falar que é procarionte, ou que era similar à bactéria, ou que era unicelular. Então, assim, eu aceitei vários tipos de resposta para isso. E biologia reprodutiva, que era a reprodução do tipo assexuada, ou que era por bipartição, ou divisão binária, alguma coisa que desse a entender esse mecanismo, né, de divisão celular, porque se tratava de um unicelular, tá?
Então, assim, o mais comum foi o aluno não responder os 4. Não sei se é porque não leu a pergunta. Então, assim, o que mais frequente que aconteceu foi isso. A pergunta 2, quais as condições da Terra primitiva que permitiram a origem do progenoto, tinha que trazer a questão lá da alta temperatura, da radiação ultravioleta, da composição da atmosfera primitiva, citando quais eram os gases, né? Podia falar que era uma atmosfera altamente redutora, que não tinha oxigênio livre, que o oxigênio estava presente nas moléculas de H2O, que tinha muita água no estado líquido e no estado vapor, e que essas moléculas elas podem ser precursoras de moléculas orgânicas, né? Então precisava ter essa, digamos assim, essa organização, né, de ideias mostrando que aquela condição primitiva possibilitaria a origem de molécula orgânica simples, posteriormente de molécula orgânica complexa, até chegar conservado à primeira forma de vida, tá, que são os progenotos. E a última, do mundo do RNA, eu esperava que vocês discutissem, né, as hipóteses que o RNA é uma molécula mais simples, que ele tem função de enzima, então ele poderia juntar, né, duas funções, a de catálise, né, que é metabolismo, e a de catálise autorreplicação, né, e de informação genética. Então eu esperava que vocês trouxessem esse tipo de resposta. O capítulo do Mattioli, que está lá que é citado e tem na biblioteca, né, da disciplina, ele poderia ser usado como referência, né? Pelo que eu estou me lembrando aqui, a Bárbara, eu ainda não corrigi a resposta dela, mas eu acho que vocês 3 acertaram a pergunta integralmente, tá? Então vocês não tiveram problema, né, para responder essa pergunta. Certo. Atividade 2 eu te enviando agora. Beleza. A atividade 1, que eu tive a resposta, foi essa, né, que você está falando? E a 1 foi que era da teoria estatística evolutiva. Que aí eu tinha. Você me deu o retorno que foi certinho. Isso. Que você acertou ela completamente, né? Então, para vocês, na verdade, tudo que eu falei aqui não foi útil, porque vocês acertaram a pergunta, mas não tem problema. De qualquer forma, no feedback do pessoal que errou, eu expliquei certinho. Olha, faltou você discutir isso e isso. Tanto é que eu demorei mais para corrigir a pergunta 2 do que a pergunta 1, porque teve muitos erros, assim, no geral. E aí eu detalhei certinho o que eu esperava, né? O fórum que acabou cancelando, não tem problema. Tinha essa pergunta, né, o que surgiu primeiro nas formas de vida original, a capacidade de metabolismo ou a capacidade de autorreplicação. E aí, o que vocês acham, pessoal? A gente não fez o fórum escrito, mas qual a opinião de vocês? Vocês acham que o Átila, né, naquele vídeo lá que eu coloquei para vocês, ele discute, né, esses dois... São dois mecanismos, né, biológicos importantes para que tenha origem da vida. O que vocês acham que surgiu primeiro? A capacidade de metabolismo ou a capacidade de autorreplicação? Porque o Átila ele deixa isso em aberto, né? Mas e vocês? Qual a opinião de vocês? Eu penso na capacidade de metabolismo, até porque a autorreplicação é um processo que demanda uma energia, e sem essa capacidade de metabolismo seria muito difícil o indivíduo fazer isso ou conseguir se reproduzir numa frequência grande. Às vezes até se reproduziria, teria essa autorreplicação, mas não o suficiente ao ponto de ter uma vasta quantidade de indivíduos. E você, Sim, Bárbara? porta Maria. Até porque para você ter uma autorreplicação gasta muita energia, já foi apresentado isso, estudado isso. E para você ter um gasto grande de energia, você precisa ter um movimento metabólico. Então, acredito também que foi a capacidade de metabolismo. Lá vai o Matheus, então, né? Porque eu acredito na capacidade de autorreplicação, porque depende de como que funciona essa pergunta, né? A autorreplicação a nível biológico ou a autorreplicação a nível molecular? Porque se a gente for olhar a nível molecular também, o ambiente redutor, o meio favorável também poderia replicar, mas não uma unidade biológica, e sim macromoléculas. Olha, boa visão, também gostei. E você, Brenda? Mas imagina, Brenda, que seria um momento anterior à origem do organismo, né? Então você tem que imaginar que é uma etapa anterior ao surgimento do organismo.
Você acha que surgiria primeiro a capacidade de autorreplicação na natureza ou a capacidade de metabolismo? O metabolismo está ganhando aqui. O Matheus ele traz um argumento, porque na verdade o que se acredita hoje, né, é que as duas coisas aconteceram meio que paralelas, né? Porque no nível molecular você pode ter a capacidade de autoaplicação das moléculas utilizando de fonte de energia, por exemplo, o sol, energia elétrica, radiação. Então a molécula poderia utilizar essa energia para que ela se autorreplicasse. Obviamente que as cópias, né, não seriam perfeitas, porque aí para você ter uma regulação da replicação, você precisaria de um mecanismo um pouquinho mais elaborado que provavelmente essa primeira forma de vida não tinha, né? É, ao mesmo ao mesmo tempo, a gente tem que pensar o seguinte: as moléculas ali estão sendo orgânicas estão sendo formadas. Se a gente pensar em mecanismos primários, né, de formação de molécula orgânica, será que a gente não teria assim um protometabolismo? Então, provavelmente o que deve ter acontecido é que simultaneamente, né, foram surgindo mecanismos químicos, né, de autoreplicação e de protometabolismo, e posteriormente esses mecanismos eles foram associados em um sistema fechado que a gente pode chamar de coacervado, tá? Utilizando a premissa do Oparan e do Haldane. Eu vou colocar para vocês aqui um artigo, porque essa semana saiu um artigo muito legal sobre isso. Até a minha orientadora de doutorado, ela encaminhou para mim esse artigo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu vou mandar o link aqui no chat. Os autores eles trazem uma proposta de origem da vida nas piscinas rasas, né? Porque se tem aquela ideia da sopa primordial, que é muito do Haldane e do Oparan, né? Que havia um oceano cheio de moléculas orgânicas e tudo mais. Mas mais recentemente, e aquele artigo, o capítulo do livro que eu sugeri para vocês, os autores discutem isso, né? Mas recentemente há até propostas da origem ter surgido em argilas, né? Nem em ambiente líquido, né? Em argilas, que isso favoreceria a adesão das moléculas, então era mais provável formar um sistema fechado. E aí esse trabalho mais recente, ele traz, que inclusive saiu, quer ver que dia? 9 de dezembro. Ele traz a questão das piscinas rasas, que é bem bacana. Então eu vou colocar o link aqui, é até da Nature. Mas assim, tá, é um trabalho que é de divulgação, tá? Não é igual os artigos que vocês vão trabalhar no seminário, tá? É um artigo de divulgação científica. Então, ele tem uma linguagem um pouquinho mais amena, tá? Que aí vocês podem ler. Muito bacana, tá? A discussão. Mas é isso mesmo. Você tem esse é um ponto ainda discutido, a ser discutido, né? Os próprios autores desse artigo, que foi publicado dia 9 de dezembro, eles trazem essa questão, né? Que a discussão sobre a origem da vida é um tema em aberto, muito em aberto ainda. Então tem muita areia, muita pedra para rolar ainda, né? E aí, meninas, eu só queria frisar para vocês não esquecerem dos módulos 2 e 3, tá? O módulo 2 a gente terminou semana passada, hoje a gente vai iniciar o módulo 3. Vocês têm até o dia 17 de dezembro para postar as atividades do módulo 2, tá? E o módulo 3 que a gente começa hoje, e aí tem a atividade de hoje e mais 2 videoaulas, uma de evolução do comportamento e outra de evolução molecular, que eu vou terminar de gravar, de editar semana que vem e vou disponibilizar no grupo, tá? Eu coloquei dia 14 do 1, mas eu acho que eu vou estender um pouquinho, tá? Essa data, para vocês. Eu acho que eu vou colocar uma semana a mais, tá? Eu vou estender até o dia. Vou mudar lá até. Então, módulo 3, eu vou estender até o dia 7/21, até 21 de janeiro, tá? Só lembrando que vai ter uma sobreposição entre os módulos 3 e 4 também, certo? Então, eu vou colocar isso. A gente volta a ter atividade 5 no dia 15 de janeiro, certo? Eu vou tirar um período, vai ter o recesso, né? E eu vou tirar um período de férias. E a semana que vem a gente já previu não ter atividade 5. Então a gente vai ficar aí um tempinho. Né? E aí no final da aula até vou desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês, tá bom? Beleza? Certinho, meninos, até aqui essa parte. Isso aqui faço errado, isso aqui não tem nada a ver. Beleza. Nem acredito que chegou esse momento de Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Gente, graças a Deus, eu também estou no meu limite, assim, hoje
eu acordei tipo 5 horas da manhã, e eu fiquei na frente do computador das 5 da manhã até agora. Só parei para almoçar, tomar um café, alguma coisa assim, e tomar banho, só. Muita coisa, sabe? Muita demanda. Ainda bem que. Tamo junto, galera. Eu também acordei às 5. Já Nossa, acordei e fui direto para o computador de pijama. credo, gente, é muito. Essa é a única coisa que é vantajosa, né? A gente poder ficar de pijama, ficar confortável, porque aí você trabalha no gabinete em algum lugar assim, você tem que se vestir, né? Se arrumar bonitinho e tudo mais. Tomar banho, né? Se bem que banho é bom. Banho é No necessário. sábado é bom. Ah, mas eu já tomei a dura decisão também de deixar pelo menos uma disciplina de lado, porque eu também estava fazendo sete e Nossa, residência gente, pedagógica. Nossa, eu tô louco. não é muita coisa, não 7 disciplinas eu acho que é demais. Nesse formato, eu acho que é até inviável, viu? Sim, eu peguei no PSE, eu escutei a Patrícia falando, não peguem mais que 3 disciplinas. E aí eu fui, peguei 4. Aí achei tranquilo, falei, ok, nesse Fazer período eu assim. vou pegar mais. Aí agora já não deu para mim. É que você tem que pensar o seguinte, Matheus, o que você fez no PSE é coisa extra, né? Então é como se você tivesse com crédito, né? Por isso que foi a grande vantagem do PSE, porque aí você acabou meio que matando disciplinas que você não vai precisar cursar, né? Então dá para ter um respiro, pelo menos aí até a gente voltar no presencial. E eu acho que no semestre que vem volta presencial, viu? Eu acredito que esteja caminhando para isso, tá? Eu também estou achando, professor. E, na verdade, assim, por mais que a gente esteja nessas medidas de enfrentamento e tudo mais, mas eu acho que se for feito com uma logística legal, a gente consegue fazer bem. Sim. E a UFTM está se Você acha que organizando a bem, UFM viu? não adere voltar às aulas dia 1º de março, como foi dito? Olha, está tendo uma discussão que começou agora, né? Mas a UFTM já tem um manual de procedimentos para o enfrentamento que já foi proposto, só que ele precisa ser discutido nas esferas de ação, né? Então, por exemplo, tem uma coisa lá no manual que o coordenador de curso seria o responsável, por exemplo, para avisar que se tem alguém sem máscara e tudo mais. Como que o coordenador de curso vai fazer isso, gente? Não tem Não tem, jeito, não vai tem ficar jeito. Ela mandando não quer, na Juliana fala, não, faculdade? coloca a máscara. Não tem jeito, né? Então, assim, tem umas coisas que precisam ser revistas, né? Eu acredito que vai continuar uma parte híbrida. Eu acho que, por exemplo, a aula teórica, por exemplo, eu acredito que tem grande chance dela continuar sendo virtual. E aí, aula prática, alguma avaliação, alguma coisa assim, presencial. Mesmo porque a gente não pode, todos os alunos não podem estar presentes na universidade no mesmo momento, né? Você tem uma taxa, um percentual de alunos que pode estar lá. Então, não tem como você voltar a todas as atividades. Mas eu acho que, assim, uma aula prática, alguma coisa assim, eu acho que seria viável voltar. E torcer para que a vacina chegue também, né, gente? Porque a vacina está meio enrolado o negócio. Aqui para a gente, principalmente no estado de Minas, né? O estado de São Paulo já tem um programa, né? Um plano de vacinação que eu acho que até vai ocorrer. Agora, Minas, até onde eu sei, não tem nada, né? De plano de vacinação, né? Então, professor, parece que eles vão começar agora a estipular as questões, Minas e mais uns 3 estados, eu não lembro ao certo, que vão estar olhando a compra das vacinas. Mas depois que isso se tornou questão ideológica, ficou bem difícil, né? Ficou bem difícil. E assim, falta seringa, gente. Falta agulha. Sabe uma coisa meio. É muito, muito absurdo. Falta seringa e Banal, agulha. né? Mas que necessário. Pois é, gente. Isso era uma coisa que já dava para ter comprado, porque é óbvio que a vacina teria que ser injetável. Não tem, né? Mas, anyway. É o que tem para hoje. Welcome Bom, to Brazil. né? Credo, Welcome to Brazil. Credo. Bom, meninos, a aula de hoje nós vamos discutir um tema que eu amo de paixão. E eu acabava meio que dando uma outra abordagem no presencial. Aí, quando a gente fez o PSE, eu resolvi fazer uma reorganização desse tema, porque eu acabava trabalhando nas questões desse tema
naquela parte de mecanismo genético da evolução, quando eu tratava dos genes homeóticos, né, que a gente viu até há 2 semanas, né, na hora que a gente teve há 2 semanas, e aí eu achei interessante trazer um pouco mais de detalhamento. Pode falar, Matheus. Não, professor, desculpa, eu abri aqui sem querer. Ah, tá, acontece. E porque o que tem acontecido, qual a questão desse tema que a gente vai discutir na aula de hoje? Quando a teoria estética evolutiva foi proposta, lá em meados do século XX, a biologia do desenvolvimento ela não tinha ela estava no início ainda. Então, assim, apesar de existirem, né, trabalhos desde o século XVII que tratam da questão do desenvolvimento, aliás, até anteriores, né, que tratam da questão do desenvolvimento, que vocês devem ter visto na disciplina de embriologia, a, a contribuição da embriologia, da biologia do desenvolvimento para a evolução, ela ficou deixada de lado. Então, quando a teoria estética evolutiva foi proposta, não se tinha nada a respeito de biologia do desenvolvimento incorporado. Aí, o que aconteceu ao longo do século XX e século XXI? Muitos conhecimentos acerca do desenvolvimento foram sendo elucidados, e aí se detectou a importância do desenvolvimento para a evolução biológica. Então, na aula de hoje, a gente vai discutir vários aspectos relacionados ao desenvolvimento que interferem na evolução das espécies, certo? Então, essa aula, na verdade, é a segunda vez só que eu trabalho ela. Eu trabalhei no PSE e agora com vocês. E aí vocês vão ter também uma aula nova que eu achei interessante incluir, né, no nosso programa, que é a evolução do comportamento, que eu acabava deixando meio que de lado esse tema, e aí eu resolvi inserir. O semestre passado ainda eu não inseri, então vocês vão ser a primeira turma a ter evolução do comportamento, que é bem legal também, tá? Vai ser uma videoaula, mas a gente pode discutir no WhatsApp se vocês quiserem, e também a gente pode fazer uma pequena discussão no gente retornar dia 15, tá? A respeito desse tema. E evolução molecular sempre eu discuti, né? Vocês vão perceber que a gente vai detalhar algumas questões relacionadas como a gente consegue enxergar na evolução pensando nas variações genéticas. Isso que o Matheus trouxe para a discussão, que é possível, né, pensar em uma molécula autorreplicativa, independente do organismo, isso é um aspecto importante, né, da evolução molecular. Aliás, a origem da vida ela tem tudo a ver com a evolução molecular, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai discutir a interface, né, da evolução com o desenvolvimento, que é genericamente chamada de evo-devo, certo? Então, quando vocês verem evo-devo, é evolução e desenvolvimento. Então, vejam aqui, a questão do evo-devo está muito relacionado a de que maneira, né, o desenvolvimento dos organismos interfere na evolução deles. E aí a gente não pode perder de vista que falar em evolução do desenvolvimento tem a ver com a evolução da morfologia, que é um aspecto extremamente importante para a gente estudar a evolução dos organismos. A questão morfológica ela é muito, muito importante. E a variação morfológica tem a ver com o desenvolvimento, né? Então, é até estranho não ter sido incluído, né, nas discussões de teoria estética evolutiva a biologia do desenvolvimento, mas talvez isso tenha a ver com a própria evolução da biologia do desenvolvimento. E, normalmente, a evolução da morfologia implica, né, na macroevolução, ou seja, evolução de espécies, gêneros, ordens, famílias. E aí uma questão que se colocou, né, desde o início dos estudos, principalmente aqueles relacionados ao desenvolvimento. Existem muitas morfologias, né, muita variação morfológica na natureza. Mas a pergunta que se faz é, será que geneticamente essa variação morfológica é tão variável também? Ou existe um conjunto básico de genes que seria capaz, dependendo do tipo de né, interação que eles executassem, eles poderiam produzir todas as morfologias possíveis, né? Aí, à medida que os genomas foram sendo sequenciados e foi se descobrindo que, na verdade, os genomas eles tinham muito menos genes do que se esperava, né, considerando a diversidade morfológica, e aí também com a descoberta dos genes ROX, né, dos genes homeóticos, se descobriu que, na verdade, o desenvolvimento está relacionado a um conjunto, né, de genes regulatórios que são conservados, e eles são, muitas vezes, né, denominados como toolkit genes, ou kit de ferramenta genético. Então, por exemplo, a gente pensa na diversidade dos óleos nos organismos, né, então,
Aqui a gente tem um olho de cão, que é mamífero, um olho humano, que é mamífero, um olho de drosófila, né, que é inseto, um olho de cefalópode, né, que é molusco, e aí a gente pensa, nossa, todos têm função, né, de captar imagem e transformar isso em uma informação sensorial, mas será que a origem, né, embrionária é a mesma? E aí a resposta é sim. Então vejam, quando a gente analisa as morfologias dos diferentes tipos de olhos, mesmo quando a gente compara olhos de mamíferos, há uma diferença morfológica importante, né? Agora imagina quando a gente compara com invertebrados, por exemplo, e aí os olhos eles são determinados por genes muito similares. A questão é qual é o número de cópias que esses genes apresentam, né? E de que maneira esses genes interagem entre si. E aí, só para vocês entenderem isso, né? Que a variação, isso não vai mudar, né? A variação ela surge por mutação e recombinação. A gente já viu isso em princípios evolutivos. Essas variações vão implicar em variação na fisiologia e no desenvolvimento. E essa alteração na fisiologia e no desenvolvimento, que são fenotípicas, né, estão sujeitas à ação, né, de seleção natural, de deriva genética, de novas mutações, de fluxo gênico e de cruzamentos não aleatórios, né, que seria um tipo também não de deriva, né, mas de seleção sexual, por exemplo. Pessoal, alguma dúvida até agora? Vocês podem usar ou o áudio ou o chat, tá? Tudo tranquilo? Podemos continuar? Tudo sim, professor. Tranquilo, certinho. É bem interessante. Eu não sei se vocês pararam para pensar nessa perspectiva do desenvolvimento para a evolução, mas é muito louco isso. E vocês vão ver os exemplos que a gente vai discutir, que é coisa, assim, fantástica. E aí, assim, obviamente que quando a gente pensa, né, no desenvolvimento, na evolução, a gente tem algumas perguntas. Primeiro, desenvolvimento explica evolução? Se sim, qual é a medida? O desenvolvimento permite que surjam novas características? Então, essa é uma outra pergunta. O desenvolvimento pode estar relacionado à evolução de características complexas? O desenvolvimento ele pode desviar um caminho evolutivo ou ele atuar como uma catraca, impedindo, né, que a morfologia evolua ad eterno? E aí uma outra questão também, né? Será que o desenvolvimento pode apresentar restrições que levam à manutenção de uma determinada morfologia ao longo de milhões de anos, durante a longevidade de uma linhagem evolutiva? E aí uma pergunta, como o desenvolvimento evolui, né? Então, assim, o desenvolvimento interfere, mas como que o desenvolvimento, né, ao longo da história evolutiva, ele evolui? Mas a gente vai tentar responder algumas dessas perguntas na aula de hoje. Para a gente falar sobre isso, a gente tem que citar dois pensadores importantes do desenvolvimento. Um deles eu tenho quase certeza que vocês já ouviram falar mais de uma vez, que é o Haeckel. O Haeckel ele é muito conhecido pela lei da biogenética, né? Que a questão da ontogenia recapitula a filogenia. Só que se a gente pensar nessa questão, né, das similaridades entre embriões, né, e de que maneira isso retrata, de alguma forma, a história evolutiva, talvez a lei de von Baer, que é um outro biólogo de desenvolvimento importante, explique melhor do que a lei da biogenética do Haeckel. Então, só para vocês terem uma ideia, a proposta do von Baer, né, que ele fez em 1828, ele propôs isso em 1828, é que as características mais comuns de um táxon mais inclusivo, filo, muitas vezes aparecem no desenvolvimento antes dos caracteres específicos de táxons de níveis mais basais, ordem e família. Então, qual é o cuidado que o von Baer ele tem ao propor essa lei? Que a gente consegue encontrar, por exemplo, em embriões, talvez caracteres que tenham muito mais a ver com o filo do que com espécie. Então, por exemplo, não adianta eu tentar detectar em embriões caracteres que são exclusivos de humanos. Então, a gente não vai encontrar essa história. Mas se a gente tentar encontrar caracteres que são comuns para os animais, por exemplo, para os vertebrados,
por exemplo, talvez a gente consiga encontrar essa recapitulação com mais precisão, né? E aí a gente pode pensar que esses caracteres tenda de guelras, notocordas, segmentos e brotos, né, de membros na forma de remos, que isso aqui tudo recapitula de alguma forma origem de vertebrados, né, que se a gente pensar os peixes estão na base, né, da evolução dos vertebrados, que aí vertebrados é um grupo mais inclusivo do que, por exemplo, anfíbios, né? Então, por exemplo, a origem dos vertebrados tem a ver com essas características aqui, né, que surgem nos peixes. Então, talvez isso tenha ficado retido, né, na biologia do desenvolvimento dos embriões de outros vertebrados que surgiram posterior aos peixes. E aí, o problema do Haeckel, nesse sentido, é que ele diz que a gente consegue recontar toda a história evolutiva a partir da biologia do desenvolvimento. E isso não é bem verdade, né? E aí ele diz que características filogenéticas novas são acrescidas no fim da ontogenia ancestral, que seria uma adição terminal. Então é como se os embriões, né, de organismos mais recentes tivessem novidades evolutivas que foram posteriormente adicionadas. Mas se a gente analisar os embriões, muitas vezes o que acaba acontecendo é perda de morfologia, pensando no embrião, e não adição de caractere, né? Então, o Haeckel, atualmente, ele é muito questionado, né? Curiosamente, a proposta do von Baer é anterior à do Haeckel, mas a do Haeckel ganhou mais popularidade, digamos assim. E aí, alguns pontos, né, da lei da biogenética que recebem críticas. Então, primeiro, características adultas de ancestrais raramente aparecem como estágio intermediário na ontogenia de um descendente. Então, essa é uma crítica que é feita. Então, será que a ontogenia recapitula a mesofilogenia? Outra crítica, que várias características desenvolvem-se com taxa diferente. E a gente vai ver vários exemplos na aula de hoje. Em descendentes do que em ancestrais. Então, se isso acontece, então será que realmente a ontogenia recapitula a filogenia? E aí, estágio pré-adulto de qualquer organismo precisam crescer e sobreviver e apresentam adaptações específicas. Então, por exemplo, quando a gente pensa naquelas salamandras do gênero Axolotl, que a gente vai falar sobre elas hoje, elas retêm brânquias na fase adulta. Né? Então, de que maneira, quer dizer, o estágio embrionário se mantém, característica do estágio embrionário se mantém na fase adulta. Então, de que maneira a ontogenia recapitula realmente a filogenia? Então, a gente esperaria que salamandra adulta, nenhuma delas tivesse brânquias, se isso que o Haeckel disse fosse uma verdade inquestionável. E características filogenéticas novas não são necessariamente no fim da ontogenia ancestral, que é o caso de espécie pedomórfica, né? Nós mesmos somos espécies pedomórficas. O nosso crânio, ele mantém uma proporção, uma morfologia, digamos assim, similar no adulto e no embrião. Então, a gente mantém esse estado que seria anterior do desenvolvimento. Então, se tem novas características que são adicionadas, a gente não poderia ter um crânio com formato parecido de um bebê e de um adulto, tá? Então, nós mesmos somos um exemplo que pode ser utilizado para criticar a adição terminal, né, da lei da biogenética. Vocês entenderam essas críticas, pessoal, que foram feitas? Porque para o Haeckel, é como se a gente, olhando para os embriões, a gente já conseguiria contar uma história evolutiva e construir uma filogenia a partir deles. O que se sabe hoje é que não é bem assim, né? Que algumas coisas a gente pode utilizar, que é o cuidado que o von Baer tinha, né? Em falar, peraí, se a gente analisar pensando em grupos taxonômicos mais inclusivos, né? Classes, gêneros, talvez a gente encontre alguma similaridade. Mas se a gente pensar em níveis menos inclusivos, que é o caso de gêneros, famílias, espécies, a história pode ser outra. Certo? E aí, pensando nisso, né, já que a ontogenia não necessariamente recapitula a filogenia, de que maneira, né, o desenvolvimento pode interferir na evolução, já que esses padrões eles não estão tão bem estabelecidos quanto o Haeckel pensava. Então, a gente vai ver alguns processos aqui que estão relacionados a isso. Então, assim, aqui eu vou só citá-los, mas eu vou detalhar cada um deles, tá, ao longo da aula. Então, é possível, por exemplo, que genes, né, relacionados ao desenvolvimento, eles se individualizem, né? Então, por exemplo, mais de um gene pode contribuir para a produção, né, de cadeias
de cadeias metabólicas, né, que vão, por exemplo, dar origem a um caractere morfológico, mas eventualmente durante a evolução eles podem se individualizar. E além de individualizar, genes que produziam, né, produtos proteicos ou coisas do tipo, que executariam a mesma função, eles podem dissociar a função e dar origem a uma função nova, certo? Outros eventos, então, por exemplo, pode ter órgãos que cresçam mais do que uns, órgãos que cresçam mais que outros, pode ter a manutenção no estado embrionário anterior, né? É possível, por exemplo, que haja um desenvolvimento em um outro tempo, né? Com tempo de desenvolvimento diferenciado, que a gente vai falar sobre isso. E é possível também que padrões, né, por exemplo, coloração de pelagem, coloração de caudas, esses padrões também podem ter um impacto, né, na evolução das espécies. Então, primeiro, eu queria discutir com vocês a questão da... Deixa eu tentar ligar aqui. Da individualização e dissociação. Então, vejam aqui, né? Aqui a gente tem do lado esquerdo a dentição, um crânio de réptil, né? Então aqui tem uma dentição, que é uma dentição do tipo homodonte. Então, se vocês analisarem aqui, os dentes todos têm o mesmo formato. Geneticamente, né? Esses dentes são determinados por genes, todos eles, né, produzem um padrão de informação que vai levar, né, à formação desses dentes todos iguais. E o desenvolvimento dos dentes nos répteis é não individualizado, ou seja, existe um conjunto de genes que vão determinar, né, o padrão de dentição e eles são ativados de forma conjunta. Então, se vocês analisarem aqui esse exemplo aqui embaixo, em pretinho são os genes, tá? Em verdinho são os caracteres. Então, vejam aqui que os genes pretos, eles determinam, né, de forma conjunta a produção dos caracteres. É possível, né, que haja um parcelamento, ou seja, ao invés dos 4 genes participarem simultaneamente na produção desses caracteres similares, é possível que haja uma quebra, e aí 2 genes compartilham, né, produzam esse caractere, e os 2 outros outro caractere. Como é possível que genes separados, né, genes individualizados, eles sejam concatenados, e aí eles integrem na produção do caractere. Então, vejam, para vocês entenderem isso melhor. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Vou tentar explicar isso aqui melhor para vocês. Imagina que a tampa da caneta, as tampas das canetas aqui sejam os genes, né, que vão participar na produção do caractere caneta, certo? Então, para eu ter essa caneta, é importante que esses 2 genes interajam, né, e aí os produtos gênicos deles, né, vão dar origem a essa caneta, certo? Mas simultaneamente. Então, isso aqui poderia ser um dente, uma dentição homodonte, por exemplo. Então, você tem lá vários genes, todos eles produzindo dentes com o mesmo padrão. O que pode acontecer eventualmente? Ao invés desses genes continuarem, né, integrados, eles podem perder essa função de integração e ao invés desses 2 genes conjuntamente produzindo essa caneta, só esse gene aqui produz essa caneta. E esse outro gene aqui vai produzir esta outra caneta, certo? Então, é isso que a gente chama de individualização e nossa, gente, sumiu o termo da minha cabeça. E dissociação, certo? Então, aqui embaixo tem um esquema de como isso pode acontecer e em cima um exemplo que existe na natureza. Então, vejam. Então, imagina esse caso do homodonte, né, dos répteis. Você tem lá os genes produzindo todos os genes dentes iguais. Pode haver uma dissociação desses genes de individualização e ao invés desse gene produzir dente tudo de um tipo, começa a haver produção de dentes com formatos diferentes, ou seja, dá origem à heterodontia, que é o que acontece com os mamíferos. Então, o ancestral réptil, ele apresentava genes associados. O ancestral aí com a evolução dos mamíferos, esses genes eles foram dissociados e individualizados, e aí é possível que esses genes que têm a programação produzir dentes
produza dentes com formatos diferentes. Entenderam essa questão do desenvolvimento, pessoal? Então, você tem lá o mesmo programa, produzir dente, só que produzir dente tudo igual. E aí você tem uma mudança genética, uma mutação, que faz com que esses genes eles deixem de, né, trabalhar junto e passem a trabalhar individual, só que a informação ainda fica, produzir dente. Só que ao invés de produzir dente tudo igual, um gene produz um dente tipo canino e outro produz um dente tipo molar. Certo? Galego, eu só tenho uma pergunta referente à nossa espécie, né? Seres humanos. Eles também passaram por esse processo de parcelamento e integração para ter essa heterodontia? Sim, porque é anterior, né, Matheus? Esse processo, na verdade, se você analisar a dentição de labirintodonte, já tem um início, né, disso. Então, assim, na verdade, a heterodontia, ela surge antes até dos primatas, e o que vai acontecer com humanos é que a gente tem uma seleção natural que favorece, por exemplo, indivíduos que têm caninos muito parecidos com incisivos. Então, se a gente analisar, o nosso canino incisivo, ele é muito parecido. Se a gente analisar, por exemplo, um canino de um chimpanzé, é desse tamanho. Que aí tem a questão da seleção, a competição está relacionada, né? A dentição está relacionada à competição, principalmente, né? E aí, no nosso caso, a gente perdeu isso. E isso desde do início, tá? Os australopitecos, eles não têm o canino desenvolvido, certo? Então, que na verdade, houve uma dissociação, digamos assim, uma individualização posterior em humanos, e aí quer dizer que o indivíduo que nasceu com essa mutação do canino ser menor, ele tinha vantagem adaptativa. E aí, quando eu falo nisso, eu estou pensando em australopithecus, tá? Nem em Homo sapiens, é anterior. Ah, Certo? entendi. Então a Entendeu? heterodontia não é primata. A mais essa questão dos caninos já é uma dissociação que Outra, aconteceu justamente no mais, nosso grupo. mais recentemente, isso. E aí na linhagem australopithecus, tá? Porque chimpanzé manteve. O nosso canino, porque assim, a gente diferencia canino de incisivo porque é o tamanho e tudo mais, né? E aí a gente vê na escola aquela coisa, quando a gente aprende a função dos dentes, gente, o nosso canino não tem aquela função. Porque, na verdade, o canino nosso, ele atua junto com o incisivo, para a gente poder pegar o alimento, né, e cortar. Não é separado, entendeu? Que a gente, não sei se você lembra, acho que é no oitavo ano que a gente estuda isso, que estuda dentição. E aí vem esse papo, né? Porque molar serve para isso, o incisivo serve para aquilo, e o canino serve para aquilo outro. Só que, na verdade, canino e molar e incisivo têm a mesma função. Nossa, Galego, eu tenho os dentão da frente gigante, né? Um dia, vou dar um exemplo muito idiota disso, mas que me fez lembrar. Meu namorado foi tomar um Yakult, e aí ele faz só um furinho com o canino dele. E ele me viu furando o Yakult, eu falei, eu não consigo furar o Yakult igual você, olha o tamanho dos meus dentes, não tem condições, o meu canino não faz o que o seu faz. Que O não tem a meu da pontinha. frente é muito maior, meu incisivo é muito maior que o meu canino. Então, Ah, se tem isso fosse essa também. função, Tem isso como é também. que ia ser? Como que eu ia usar o canino? Para fazer isso, né? Para perfurar, né? Sim, não tem Exatamente, nem exatamente. condições. Não, e assim, eu fico pensando, né? Como que os nossos professores, né? Eles ensinavam isso? Será que eles não paravam para pensar que não, né? Porque eu lembro eu não sei vocês, mas eu lembro direitinho do professor, da professora lá, separando até molar de premolar. Eu tive também, eu lembro Mas Eu muito. também. aí já começa errado, né? Pois é, ai, olha, muito. Porque até eu lembro quando eu estudei isso, eu ficava pensando assim, gente, mas o canino para perfurar, mas como assim perfurar? Porque não é que eu mordo e vai ficar perfurado por causa do canino, né? Eu vai perfurar porque vai o canino incisivo, né? Porque a área é menor, né? Não pensava, né? Não, essa questão da relação da área, né? Mas agi muito louco. Mas aí a origem evolutiva tem a ver com essas mudanças no desenvolvimento. Pode falar, Bárbara. Não, eu ia falar só um comentário também. Eu também tenho o canino totalmente desgastado, que eu tenho bruxismo. Meu canino é totalmente pequeno. Se fosse realmente para fazer essa função, se fosse só essa função, eu não poderia fazer também. Ou seja, Eu você não tinha sido tem. extinta, né? Porque teria a ver com o tipo de alimento, né? Que a gente come. Gente, é muito absurdo. E os próprios molares nossos, né? Eles têm uma. É muito diferente de um primata, porque o nosso molar é muito menor.
Porque isso tem a ver com a questão da mudança de hábito alimentar, né? À medida que a gente foi saindo da herbivoria para a onivoria, houve seleção que favorecia quem tinha molares menores, né? Porque o gasto energético é menor para manter, que não é só o dente, né? O próprio crânio, você acaba tendo um espaço muito grande ocupado pela mandíbula, né? Pela maxila inferior. Quando você tem um molar muito grande, e né, a gente teria que ter essa parte muito mais projetada, e aí você perde espaço por causa do crânio, você imagina, porque isso é alométrico, né? Ou seja, a gente tem uma proporcionalidade entre essa parte nossa e essa parte. Então, se isso aqui fosse grande, porque tem um mecanismo, porque esses genes são associados, né? Falando que a gente está falando desse processo de desenvolvimento, então, se isso, né, é grande, também vai ter uma tendência do nosso crânio se projetar. E aí, como que você viabiliza um cérebro desse tamanho, que você pega, por exemplo, um crânio de primata, a gente vai ver umas imagens. O crânio de primata, ele é todo alongado, que não é só essa parte aqui que é projetada, né? O próprio crânio é alongado, de chimpanzé, por exemplo. O nosso, ele é enorme, tanto é que ele não é alongado, né? Ele é redondo para poder caber o cérebro. Agora, você imagina se a gente tivesse aqui projetado, como é um mecanismo associado, a gente teria o crânio grande e isso aqui é enorme. Seria inviável até a gente ser bípede, né? Porque acho que o peso seria tão grande que a gente ia cair, qualquer coisa a gente ia cair, não ia conseguir equilibrar, né? Mas isso é tudo especulação minha, tá, gente? Tô só viajando aqui na maionese, tá? Mas faz sentido. Mas assim, é umas coisas muito doidas. E bom, essa parte ficou claro para vocês, pessoal? Essa parte do semestre passado, o pessoal teve muita dificuldade para entender, porque eu fiz um rolo também para explicar, aí depois eu percebi que dava para explicar de uma forma mais simples, né? Não, Beleza? mas deu para entender, sim. É muito bacana. Agora, uma coisa muito interessante, e aí a gente pode se usar como exemplo, né? Heterocronia e alometria são dois conceitos muito importantes para a biologia do desenvolvimento, tá? E para pensando na biologia evolutiva que tem a interface com o desenvolvimento. Heterocronia significa que determinadas partes do corpo se desenvolvem antes ou depois durante o desenvolvimento, certo? Então, por exemplo, o pênis dos meninos, ele vai ter um desenvolvimento posterior ao nascimento. Então, o pênis de um bebê é muito menor do que um pênis de um adolescente. Por quê? Porque tem uma heterocronia relacionada ao desenvolvimento do pênis. Então, o pênis ele só vai aumentar de tamanho quando o pênis ele tiver uma função, né, reprodutiva, de fato, ali. Então, tem os seios das meninas, mesma coisa, né? Um bebezinho não vai ter seio a menos que tenha alguma alteração genética. Só vai ter desenvolvimento dos seios quando, né, a menina tiver biologicamente, né, não estou falando culturalmente, socialmente, cognitivamente, não. Biologicamente, vocês desenvolvem quando o sistema reprodutor já está apto para produzir uma geração seguinte, tá? Obviamente que a gente tem outras questões aí que estão relacionadas, que não é só a biologia. E é justamente essa que é uma questão importante para a gente entender a evolução, né? E a alometria tem a ver com a questão da proporção entre um órgão, né, e o corpo. Então, por exemplo, se a gente pensar assim, o ser humano é um dos organismos que tem o maior cérebro. Só que se a gente, por exemplo, pegar um cérebro de uma baleia ou o cérebro de um elefante, ele é maior que o nosso. Mas para a gente fazer uma análise, né, de uma função biológica de um determinado órgão, a gente não pode simplesmente pegar e medir o tamanho dele. A gente tem que fazer uma proporção dele em relação ao todo. E essa proporção é chamada de alometria, certo? Então, não necessariamente, né, pode acontecer, né, das proporções se manterem, né? Então, por exemplo, um oitavo do nosso corpo é a cabeça. Isso pode ser mantido, né, quando a gente compara com os outros primatas, mas pode ser que em um outro primata seja um décimo e não um oitavo da proporção, né, cabeça-corpo. Aí essa figura ilustra muito bem isso, a questão da alometria, né? Então, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, da proporção da cabeça de um bebê e o corpo de um adulto, um bebê tem praticamente um quarto do corpo dele é cabeça. E essa proporção ela vai mudando, né? Então, essa proporção alométrica, ela vai mudando à medida que o desenvolvimento prossegue, até chegar a uma medida de mais ou menos um oitavo, tá? Então, a gente começa com um quarto de proporção cabeça-corpo para um oitavo.
Isso é muito importante quando a gente quer comparar, né, desenvolvimento, morfologia e evolução de espécies. Então, mesmo que a espécie aumente de tamanho, será que as proporções holométricas foram mantidas ou não? Certo? E aí, aqui tem esse modelo, pessoal, ele é, pra vocês terem uma ideia, ele foi proposto em 66. O que o autor propôs? Que todos os formatos de concha que existem na Terra, todos, eles são baseados em alguns poucos parâmetros de crescimento. E, de fato, o que vai acontecer ali? Você tem um conjunto de genes que são associados, né, na produção da concha, e quando, por exemplo, a alteração do gene, que a abertura da concha aumenta ou diminui, isso tem um impacto em outros elementos da concha. Então, por exemplo, altura da espiral, diâmetro da espiral. E aí o autor, esse Rump, o que ele fez? Ele pegou um monte de conchas e ele organizou elas numa taxa numa proporção associando, né, a largura da concha, a altura da concha e o diâmetro do espiral. E aí é possível, a partir dessas proporções que ele encontrou, você calcular a probabilidade, por exemplo, de uma concha desse tipo evoluir para uma concha desse tipo. Então vejam que são alguns poucos genes relacionados ao formato de concha. Dependendo da programação que eles têm, você consegue produzir toda a diversidade de conchas que já existiu na Terra, certo? Então isso tem a ver também com a alometria. No nosso caso, o tamanho, né, do crânio, o corpo, tem a ver com a alometria, mas também tem a ver com a heterocronia, porque o que vai acontecendo ao longo do tempo, que a heterocronia tem a ver com tempo diferente de desenvolvimento. Então, o que vai acontecendo é que nosso corpo cresce numa taxa maior do que a nossa cabeça. Basicamente, a cabeça nossa de adulto, ela não é muito maior que a de um bebê, né? Ela não é muito maior que a de um bebê. O que acontece é que a taxa de crescimento da nossa cabeça, ela é menor do que o crescimento corporal. E aí depois, né, quando chega na fase adulta, o que era um quarto passa a ser um oitavo, certo? Isso é um exemplo de heterocronia. E aí esse modelo é fantástico, vocês entenderem, porque quando a gente fala de heterocroniemetria, a gente pode ter 4 tipos, né, de desenvolvimento que vão interferir na evolução dos organismos. A pedomorfose, a peramorfose, a aceleração e a neotenia. Então, imagine o seguinte, essa concha do meio seria o formato ancestral, que é basicamente formada, né, uma concha com esse tamanho, e aí ela tem um padrão, né, de ornamentação de um tipo mais perto do centro e de outro tipo mais perto da periferia, certo? Quando a evolução e o descendente, né, ele passa por um processo de desenvolvimento chamado progênese, ele pode dar origem, né, a um organismo adulto que ele tem características de um indivíduo que seria embrionário, inclusive mantendo o tamanho do estado embrionário, que seria essa conchinha aqui. Esse processo é chamado de pedomorfose. Tá? É quando o estado embrionário se mantém, estado adulto, sem aumento do tamanho corporal. Caso o estágio embrionário seja mantido no adulto, mas com aumento do tamanho, é chamado de neotenia. A peramorfose, por sua vez, é quando uma determinada parte, né, do organismo, ela tem um tamanho muito maior, ou seja, tem uma taxa de crescimento muito mais acelerada do que a outra parte. O nosso corpo, quando a gente pensa, por exemplo, o corpo e a cabeça, o nosso corpo tem uma peramorfose, ou seja, tem um crescimento muito mais acelerado que o da cabeça. Às vezes, um caractere, né, ele passa a ter uma aceleração no desenvolvimento, por exemplo, padrão de manchas aqui. Esse processo é chamado de aceleração. Eu vou discutir exemplos deles para vocês entenderem melhor, e aí depois eu abro para perguntas, tá? Aqui é um outro exemplo pensando no inseto, e aí tem, né, os diferentes tipos de desenvolvimento. Então vejam que o estado, né, que se tem um ovo, e aí esse organismo é um organismo que passa por diferenciações de desenvolvimento. Então o padrão ancestral seria, né, formação de um ovo, aí um organismo, né, um primeiro estágio de desenvolvimento que tem menos patas e é menor, um segundo estágio de desenvolvimento que é um pouquinho maior,
e um terceiro estágio de desenvolvimento que é maior do que o anterior, com coloração, no qual tem a maturação do sistema reprodutor. Se o descendente passar por um processo de progênese, o que vai acontecer? Do ovo sai o estado embrionário aqui primeiro, e a próxima etapa, ao invés de ser uma etapa intermediária para o adulto, já produz um adulto com sistema reprodutor funcional. Então vejam que é mantida a característica, né, embrionária intermediária, que aqui está em branquinho, né, no do meio, e aqui está em cinza, certo? É como se uma criança pudesse reproduzir, tá? Isso a gente chama de progênese. Na neotenia, o que vai acontecer? Vai ser mantido o estágio, né, o formato embrionário, só que ele vai chegar ao tamanho de um adulto de espécie ancestral. Então, se a gente comparar, por exemplo, a espécie padrão ancestral aqui com essa que está aqui no meio à esquerda, a gente tem o mesmo tamanho, porém o formato é igual ao estágio anterior. Isso a gente chama de neotenia, né? Às vezes, uma determinada parte do corpo cresce muito. Então, por exemplo, no caso aqui, veja que o organismo passa pelo desenvolvimento e ele tem um estágio intermediário do adulto, né, que é muito parecido com o adulto ancestral, porém não é fértil. E aí, para atingir a fertilidade, ele pode ter uma determinada estrutura altamente desenvolvida, que é o caso, por exemplo, aqui das garras. Isso a gente chama de hipermorfose. Então, além do aumento do tamanho corporal, na verdade, você tem um aumento do tamanho aqui dessa região que tem a cabeça, que seriam as garras, certo? Na aceleração, então, a gente pode ter um resultado muito parecido da hipermorfose se apenas uma parte do organismo ela crescer, né? Que é o caso aqui das garras, que também a gente chama de hipermorfose, tá? O pré-deslocamento e o pós-deslocamento eu não vou discutir na aula de hoje. E aí alguns exemplos reais de pedomorfose, por exemplo. Quando a gente pensa, por exemplo, em pulgão, a gente espera encontrar 3 estágios embrionários, né? O ovo, a ninfa e o adulto. Pulgão é um inseto que não tem asa, portanto, não tem a etapa de pupa, certo? Então, do ovo nasce um mini inseto que é chamado de ninfa, certo? Então, não tem aquele estágio larval que a gente espera encontrar em borboleta, que chama de lagarto e tudo mais. Em algumas espécies, né, de pulgões, é possível encontrar reprodução na fase de ninfa. Então, o que vai acontecer aqui? A ninfa se torna um adulto. Mas o estágio ancestral significa ninfa que não é reprodutiva, tá? Então, a ninfa seria um estágio anterior ao adulto. Só que existem algumas espécies de pulgão que são, né, fruto da evolução, que uma característica evolutiva delas é apresentar atividade reprodutiva antes, no estágio de ninfa, né? Isso é um exemplo de pedomorfose. Um exemplo que é pedomorfose por progênese, tá? Um exemplo de neotenia é o nosso, que vejo que a gente mantém, né, o padrão, o formato do crânio, né, parecido para adulto e humano, e adulto e bebê. Se a gente comparar com o chimpanzé, vejam que o estágio, né, o crânio de um chimpanzé bebezinho é parecido com o do bebê humano e parecido com o humano adulto, né? O formato, não o tamanho. O do chimpanzé adulto não tem nada a ver com o formato do nosso crânio, é bem diferenciado, tá vendo? Ele é mais alongado, é mais achatado, né? Ao passo que o estado, né, o estágio anterior, ele é mais arredondado, certo? Essa manutenção do caractere, né, do caractere que seria no ancestral de um estágio embrionário anterior, mas na espécie derivada. No caso, por exemplo, você tem um ancestral comum para chimpanzé e para humano. Para chimpanzé, o padrão de desenvolvimento é cérebro mais arredondado no estágio mais infantil, cérebro mais achatado no estágio adulto. Então, esse seria talvez o estado do organismo ancestral de humanos e chimpanzés. No caso da linhagem humana, foi retida essa morfologia do estágio embrionário, do estágio anterior, né, desenvolvimento, que seria o crânio arredondado, só que há o quê? Um aumento do tamanho do crânio. Então, óbvio, o nosso crânio não é tão maior que de um bebê, só que ele é maior, né? Então, se a gente fizer as medições, nosso crânio é maior que de um bebê. Só que a gente tem uma morfologia muito similar com o crânio de um bebê. A mesma coisa acontece com as salamandras do grupo Axolote.
elas são salamandras, né, que na fase adulta apresentam brânquias, só lembrando que anfíbios, né, e aí as salamandras em específico, elas apresentam respiração pulmonar na fase adulta. Só que as salamandras do gênero Axolote apresentam respiração branquial na fase adulta. Então são salamandras do tamanho de adulta, só que elas têm brânquias igual aos embriões. Certo? Exemplo de heterocronia e alometria, né, que é a peramorfose, é o que aconteceu, por exemplo, na evolução dos cavalos. Então, veja que na evolução dos cavalos, né, houve um aumento no tamanho corporal geral dos cavalos. Então, os ancestrais eram bem pequenininhos, os atuais são enormes, né? E aí, os caracteres morfológicos praticamente são muito maiores, todos eles, a gente compara, né, com o cavalo ancestral. Isso é um indicativo de aceleração, né, do desenvolvimento, que culmina no aumento global do tamanho. Mas é possível que somente uma parte, né, aumente o tamanho, que é o caso do Megaloceros giganteus, que apresenta, né, os chifres muito maiores do que o resto do corpo. Então é possível, né, durante a evolução, que o desenvolvimento implique no aumento de uma parte só ou no aumento global do corpo. Certo? Vocês entenderam os conceitos, pessoal, de heterocronia, hipermorfose, pedamorfose, neotenia? Entenderam com os exemplos, que aí eu vou falar dos resultados evolutivos. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Eu acho que eu consegui entender. É só bem denso, mas eu acho que eu consegui entender. É muita nomenclatura, né, Eu Matheus? ia falar a mesma coisa. Dá assim, deu para entender da explicação, mas tipo assim, lembrar direto o que é cada um certinho? Não, precisa dar uma estudada. Vai ter que estudar, né? Exatamente. E tem algumas que parecem ser muito parecidas, né? O desenvolvimento. Basicamente assim, a gente tem que pensar nos eventos de pedogênese, né, que você tem a pedomorfose e peramorfose, né? Nos eventos de pedomorfose, geralmente você tem a manutenção dos descendentes, né, de um estado que seria encontrado no embrião de um organismo ancestral. Então, por exemplo, você pode ter lá a retenção do formato da cabeça, que é uma característica de estágios, né, de desenvolvimento mais iniciais, para primatas em geral, e que em humanos a gente retém a morfologia. Então, essa morfologia arredondada, que todos os indivíduos bebês, né, de primatas apresentam, só que na fase adulta todos eles apresentam o crânio achatado, e em humano é mantido. Então, como é mantido só digamos assim, uma parte do corpo, a gente chama isso de pedomorfose por... Ai, gente. Nossa, tá fugindo todas as palavras. Por progênese, certo? Se é o corpo inteiro que cresce e é mantido em estado embrionário, no caso da axolote, por exemplo, a gente chama de neotenia. Então, neotenia é quando é tudo e progênese é quando é só uma parte. Quando é o contrário, aí você tem um desenvolvimento de uma parte, né, muito grande de uma parte, a gente chama isso de hipermorfose, né? Se é o corpo inteiro que aumenta, mas mantendo um estado adulto, né? Não um estado embrionário retido, mas um estado adulto novo, a gente chama de aceleração. Entendeu? Então, se você pensar na manutenção de um estado embrionário anterior, pedomorfose. E aí, se for só uma parte, a gente chama de progênese. Se for o corpo inteiro, a gente chama de neotenia. Beleza. Se é um estado adulto, né, que é diferenciado, a gente chama isso de peramorfose. Se for só uma parte, hipermorfose. Se for o corpo inteiro, é aceleração. Entenderam? Nossa, clareou pra caramba, galera. Agora eu consegui. Eu acho que eu consigo conceituar todos. Sim, é que a terminologia pode vir que até para mim eu peguei, mas não estou lembrando da progênie, porque é muito termo, mas a ideia é mais que vocês entendam que é possível o desenvolvimento dessa questão. Ou a retenção do estado embrionário, ou um estado adulto que é diferente dos ancestrais. Certo? E aí, Certinho. beleza? Aí o impacto evolutivo, né, da heterocronia e da alometria. Obviamente que tem uma taxa de desenvolvimento diferente, então quando a gente analisa, né, as diferentes espécies, a gente vai encontrar tempo de desenvolvimento, parte do corpo que desenvolve,
E isso, apesar dos genes serem todos parecidos, tem um impacto em qual parte do corpo vai desenvolver mais, vai desenvolver menos, se vai ficar retido alguma característica de estado embrionário anterior, então a gente consegue enxergar isso. O tempo de desenvolvimento também vai mudar, né? Então, assim, alguns organismos podem ter um tempo de desenvolvimento maior, outros menor. O caso nosso, por exemplo, a gente tem um tempo de desenvolvimento que é maior do que dos primatas em geral. Tem a ver com a questão da formação do cérebro e tudo mais, mas os mecanismos básicos têm a ver com a biologia do desenvolvimento. E também o caractere pode... o crescimento dele pode alterar o início do crescimento ou o final do crescimento. Né? Então, por exemplo, o pênis e os seios, né? Nos humanos. A gente tem esses órgãos com o crescimento paralisado, quando chega na adolescência, eles vão se desenvolver. Então, isso pode acontecer. Né? Eu estou dando exemplo do humano, mas a gente pode encontrar isso, para falar a verdade. Quem tem gato sabe, por exemplo, que os testículos eles só vão cair quando no macho, né? Só descem quando eles chegam na fase reprodutiva. Enquanto eles não estão na fase reprodutiva, fica dentro do abdômen os testículos, e a gente não consegue nem diferenciar macho de fêmea, é muito difícil, porque o pênis não é exposto, né? Igual do cachorro, por exemplo, a gente consegue ver o pênis dele. O gato não é assim, né? E aí a gente consegue diferenciar pelo testículo. Então tem que esperar o testículo descer ou aperta, né, a genitália. Se sair o pênis é um macho, se não sair nada é a fêmea. Mas é meio desagradável fazer isso, né? Bom, uma outra coisa interessante, pessoal, são as heterotopias, que seriam, né, o desenvolvimento de certas estruturas que a gente não esperaria, que existe um padrão, né, do local onde essas estruturas vão surgir, mas elas podem surgir em lugares diferenciados. Então, por exemplo, o panda, né? O panda, se vocês contarem aqui o número de dedos, a gente pode correr o risco de contar 6 dedos. Na verdade, são 5 dedos e existe um sexto dedo que, na verdade, é um osso que seria da região do punho, que ele se desenvolve. E aí até tem um livro do Stephen Jay Gould que chama Polegar do Panda, que ele faz referência a essa diversificação, né, no desenvolvimento. Então, assim, é um osso, não é do punho, tá, gente? É um osso do carpo, tá? Um desses ossos do carpo, do panda, ele se desenvolve, dando origem ao polegar. E isso é adaptativo, tá, para o panda, porque tem a ver com a questão de subir nas árvores e tudo mais. Né? Não é um dedo verdadeiro, na verdade é um dos ossos do carpo que desenvolve muito e aí tem essa função, né, de polegar. Por que é importante ressaltar isso? Porque tirando os primatas, os outros mamíferos não têm polegar opositor. E aí o panda tem um pseudo polegar opositor em virtude desse desenvolvimento do osso do carpo. Galego, peraí que eu acho que eu não escutei, eu tava anotando aqui. Você falou que gato também tem? Não, gato não, que só primata tem. E o panda? Se eu falei gato, eu falei errado, tá? Não, Só o panda. porque meu gato tem um negócio tipo esse, uma protuberânciazinha assim na patinha. É que ali, na verdade, é mais para dar estabilidade porque assim, não chega a ser um dedo, né? Eu sei que você está falando. Não, na verdade é um dedo, né? Eu descobri isso hoje, Galego. Você não tem noção. Eu tava aqui em casa, aí o Leandro é o quinto dedo que você tá. É um quinto dedo ali mesmo. O cachorro também tem. Eles têm 4. Se você contar, você vai ver que são 4 lá na patinha. E aí aquele lá é o quinto. Só que não é função de polegar. Na verdade, dá mais estabilidade ter 4 do que ter 5 dedos, né? Então você tem seleção aí na evolução dos quadrúpedes em geral, né? Que um quinto dedo, na verdade, ele não é adaptativo para manutenção da postura. Pode ver que pra gente mesmo também, né? Ter 5 dedos no pé é um inferno. A gente vive batendo dedinho. Verdade. Porque ele é um dedo que realmente não precisa. Esse dedo, ele é um dedo incômodo para locomoção, né? E aí, pessoal, um exemplo em plantas, né? O primeiro da aula de hoje. A gente espera que o órgão fotossintetizante das plantas sejam as folhas, né? Que tem um acúmulo de células, né? Que tem clorofila e tudo mais. Porém, em algumas plantas, existe a existência de órgãos de células, né? Com clorofila em outras partes. Então, por exemplo, no caso dos cactos, né? Eles nem folhas têm. Então, todas as células, os órgãos fotossintetizantes de cactos são os caules.
E aí, no caso, por exemplo, das orquídeas, das bromélias, eles também existem além dos caules nas raízes, né? Então, é possível, né? Porque existe um mecanismo genético que determina que vai haver, né, produção de fotossíntese em determinada parte da planta. Só que nesses organismos houve uma alteração nessa programação de desenvolvimento, então é possível ter fotossíntese no caule e nas raízes. Claro que isso tem a ver com o processo de seleção natural, tá? A gente não tem a origem por mutação, e aí o ambiente favorece. Então, por exemplo, os cactos, né, eles ocupam ambientes que têm baixa umidade. Folha é um órgão de transpiração. Então, ter folha no lugar que tem baixa umidade não é adaptativo. Porém, a fotossíntese é uma situação, é um processo que não dá para uma planta viver sem. Né? A planta precisa da fotossíntese para produzir a matéria orgânica. Então, o que deve ter acontecido ao longo da história? Aquelas plantas, né, que apresentavam fotossíntese no caule e não nas folhas, elas conseguiam sobreviver, e aquelas que tinham fotossíntese nas folhas eram eliminadas. E aí você tem a manutenção, então, de uma característica no caule. Que aí a gente pensa que tem uma mutação que muda, né, o lugar onde vai desenvolver células fotossintetizantes, né, da folha para o caule, ou da folha para a raiz, no caso das orquídeas. Ai, meu Deus. Outro aspecto interessantíssimo na evolução são a formação de padrões. Depois, quem tiver gato, cachorro, eu queria que vocês olhassem os padrões de cauda deles. Vocês vão notar o seguinte, que dependendo, por exemplo, se há uma coloração, por exemplo, um lado da cauda inteiro é pigmentado, você não vai ter formação de faixas, você vai ter formação de círculos de mancha, tá vendo? Que nem o caso acontece com essa primeira cauda aqui. Se a ponta da cauda ela é pigmentada, então é possível que perto da ponta da cauda existam faixas, né? E à medida que a gente se afasta da ponta da cauda, vão aparecer manchas, né? E aí um padrão mais claro disso aqui é nessa outra cauda. Olhar cauda de gato, cauda de cachorro. Cauda de cachorro geralmente ela é corúnica, né? Mas gato é muito comum ter padrões, né? De faixas ou de rosetas ou manchas, né? Então observem isso, que dependendo da forma, né? Que se organiza essa mancha padrão, ou você tem essa mancha na cauda, você tem um formato desses, né? E isso tem a ver com os picos, né? Ao longo do desenvolvimento, o que vai acontecer? Isso são células que vão produzir pigmentos, né? E aí, esse padrão de pigmentação, ele é ativado como se fosse uma cadeia, uma onda. Então, se tiver no pico da onda, quer dizer, aquelas células que estão naquela região que tem o pico da onda, vão produzir pigmento, e aí você tem esse padrão. Quem não está no pico dessa onda, né, não produz o pigmento, então fica sem a produção do pigmento. E isso é mantido, né, ao longo dos diferentes organismos. Então, esses padrões, né, de coloração tem a ver com os padrões espaciais das células, tem a ver com esses picos de atividade, que aí você vai ter a produção de pigmento ou não, produção de pigmento durante o desenvolvimento. E aí tem os padrões das caudas. E aí uma outra questão que é muito interessante são as restrições de desenvolvimento. O que significa isso? Né? Que apesar de virtualmente qualquer padrão morfológico poder surgir na Terra, eles não vão efetivamente surgir porque existe uma série de condições que os organismos estão expostos, né, que vão impedir que virtualmente qualquer coisa ocorra. Então, por exemplo, é impossível um organismo do tamanho de uma baleia azul existir no ambiente terrestre, porque a gravidade faria com que os ossos se quebrassem. Então, só é possível, apesar que virtualmente existem genes que possibilitem mamíferos atingir o tamanho de uma baleia azul, só é possível, né, a manutenção de um organismo grande, igual a baleia azul, em ambientes aquáticos, que o peso corporal é menor, então é possível os ossos suportarem o peso do corpo. Então, essa é uma restrição física. Restrição seletiva. Apesar de virtualmente qualquer sistema respiratório surgir em qualquer organismo, dependendo do ambiente que aquele organismo exista,
o surgimento dele faz com que ele seja eliminado. Então, por exemplo, imagina surgir pulmão num peixe. Virtualmente existe a programação genética que possibilitaria isso. Porém, aquele peixe que nascesse com pulmão, ele morreria. Porque o pulmão não é um órgão adaptado a retirar oxigênio da água. Ele é adaptado a retirar oxigênio do ar. E vice-versa. Apesar de virtualmente poder surgir um mamífero que tenha brânquia, aquele mamífero que surgir com brânquia, ele é eliminado, porque a brânquia não é adaptada a retirar o oxigênio da atmosfera e sim da água. Então a gente chama isso de uma restrição seletiva. Outras restrições estão relacionadas à programação gênica. Então, por exemplo, um porífero, um quinidário, não vão conseguir, em nenhuma linhagem evolutiva de porífero quinidário, haver a formação de, por exemplo, um sistema digestório completo. Por quê? Porque o gene de desenvolvimento que surgiu naquela linhagem evolutiva não tem a programação para produzir uma boca em um ano simultaneamente. Só tem a programação para produzir a boca, certo? No caso de porífero, isso nem tem, tá? Então, você tem restrição que tem a ver com as informações genéticas, certo? Entenderam isso, meninos? Tranquilo? Tranquilo, professor. Sim, tranquilo. Essa parte é mais Tranquilo fácil também. mesmo. E aí, para finalizar, a gente vai falar dos resultados evolutivos, né? Dessas questões todas que a gente discute na aula de hoje. Então, por exemplo, quando a gente analisa, né, os diferentes organismos, a gente vai perceber que alguns organismos, dentro de uma linhagem evolutiva, apresentam perda de caractere. Então, por exemplo, serpentes na linhagem dos répteis. A perda de patas tem a ver com esses mecanismos de desenvolvimento que a gente discutiu na aula de hoje. Uma outra coisa, na evolução dos cavalos. A gente tem lá um aumento no tamanho corporal geral dos cavalos. Então, as tendências evolutivas têm a ver com mecanismos de desenvolvimento que vão evoluir ao longo daquela linhagem evolutiva. É possível também que organismos, né, a partir de uma mesma programação genética, evoluam caracteres similares. Por exemplo, a gente pensa nos padrões de olhos que existem, né, na Terra. Os genes, né, relacionados a eles são genes que são altamente conservados. Porém, em virtude, né, de mecanismos de seleção natural, é possível, paralelamente, haver a evolução, né, de diferentes tipos de olhos. Né? A mesma coisa quando a gente pensa em asas. Então, é possível que evolua paralelamente asas a partir de programações de genes homeóticos. Obviamente que no caso, né, por exemplo, de morcegos, de insetos e de aves, a origem, né, os genes relacionados ao desenvolvimento das asas são genes diferentes, mas são todos genes daquele grupo dos genes ROX, certo? Também é possível encontrar padrões, né, de organização corporal dentro de uma mesma linhagem evolutiva e padrões de pigmentação, né, conforme a gente já discutiu aqui por causa das caudas, né, dos felinos, e manutenção de estados, né, por exemplo, a questão das conchas, né. Se a gente analisar, tem diversidade de concha, muita diversidade de concha, mas existem períodos enormes, né, de milhões de anos, que não tem mudança de morfologia de concha. Quando a gente pensa nos amonites, por exemplo, os amonites eles viveram na Terra por milhões de anos, e todos eles tinham um padrão de concha muito similar. Então, esses padrões podem ser mantidos justamente por restrições relacionadas ao desenvolvimento. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em tartarugas, ginkgo biloba, bambuzinho, esses organismos que eram chamados, né, antigamente fósseis vivos, na verdade eles mantêm estruturas de desenvolvimento, mantêm estruturas, né, corporais similares ao longo de milhões de anos, sem ter nenhuma mudança efetiva, porque pode estar relacionado à manutenção de restrições de desenvolvimento, que a gente discutiu agora. E as similaridades embriológicas, né, que foi talvez o primeiro ponto de confluência, né, entre a biologia de desenvolvimento e a biologia evolutiva, elas são indicativo do desenvolvimento interferindo na evolução das espécies, certo? E aí o tema da aula de hoje era esse, espero que vocês tenham entendido. E se tiverem alguma dúvida, algum comentário? Não, professor, eu acho que ficou tranquilo mesmo, não ficou nenhuma dúvida, não. Para mim também, galego. Pra mim também, galego. Então, essa foi o início do terceiro módulo, né?
Isso, só foi porque aí as outras duas vão ser duas videoaulas, uma de evolução do comportamento e outra de evolução molecular, tá? Eu estou tentando editar para deixá-las menos longas, porque como vocês vão assistir sem ter essa possibilidade de interação, pelo menos no momento, né, que vocês estão assistindo, vocês podem perguntar lá no WhatsApp depois. Eu vou tentar fazer aulas mais curtas, porque aí é mais otimiza, tá? Então eu tô demorando um pouquinho para editar, certo? Mas até semana que vem eu libero lá Não, no aula, tranquilo. certo? Bom, meninos, obrigado por vocês terem ficado aqui na sexta-feira. Nossa última aula do ano, então eu desejo para vocês um Feliz Natal, que vocês tenham, né, uma passagem de ano muito boa, maravilhosa, e que o ano que vem venha com mais esperança, amor, felicidade, menos Que Covid, assim seja. Para você né? também, Galego. E seja, galera, para você também. Feliz Natal, feliz Ano Novo e até o ano que vem, né? A gente vai se Amém. falar. Até ano que vem, tomara que até ano que vem. Feliz Então, Ano Novo, viu, galera? Feliz Natal. Que a gente se encontre todos, que logo nos vejamos. Ai, ai, ai. tomara, E corra tomara. tudo Daqui a bem. pouco todo mundo vai estar de cabelo branco já, a gente não se viu ainda, gente. Nossa, Pois é. ai Jesus.